Olá, bem-vindos a mais uma aula de Física segundo ano. Hoje explicarei exercício resolvido sobre a representação de mudanças de estado e diagrama de estados físicos, né, da matéria. Então, essa questão diz assim: tem-se 1 grama de água na fase líquida a 100 graus, sob pressão normal, forneceu-se à substância uma quantidade de calor de 1 caloria, né, igual a 1 caloria. O que deve ocorrer com a temperatura? Então, a temperatura deve manter-se constante, né? Constante, pois o calor latente da água é de 540 calorias por grama, ou seja, 540 calorias para cada grama, né, de água. Então, pode-se concluir que apenas uma pequena parcela da substância da água se evaporará. Se evaporará. Na segunda, diz assim: uma substância tem seu diagrama de estado representado no gráfico abaixo. Aí ele tem aqui no estado sólido, que estado líquido, estado de vapor, né? Aqui eu tenho ponto crítico, ponto triplo, que é o ponto 5. Aqui uma substância que está no estado sólido e vapor, né? E nesse ponto 6 aqui, uma substância que está no estado líquido para o vapor também. Então, na letra A diz assim: a passagem por quais pontos representa a vaporização, né? Nesse caso, é a passagem do estado 2 para o estado 3, né? Então, eu sei que vai ser do estado 2 para o 3, né? Para o 3. Na letra B, ele diz assim: qual mudança de fase ocorre quando a substância passa do estado 1 para o estado 2? Ou seja, desse estado aqui, né, do estado 1 para o estado 2, é a fusão, que vai ser do sólido para o líquido. Então, eu chamo de fusão. Na letra C, ele diz o seguinte: indique o ponto que representa a substância nos estados sólido, líquido e vapor. Nesse caso, eu tenho o ponto 5, ou o ponto nesse caso, indique o ponto que representa a substância nos estados sólidos e vapor, no sólido e vapor apenas, né? Que vai ser aqui, ó, no ponto 4. Então, o ponto 4. Na letra D, ele pede para definir o ponto triplo, né, e indique os pontos e indique o ponto que o representa. Então, ponto triplo é quando a substância ela coexiste nos 3 estados. Então, ponto triplo é o ponto onde a substância existe nos 3 estados. Existe, né, nos 3 estados. No caso aqui vai ser no estado, né, sólido, líquido e vapor, né? Sólido, líquido e vapor. Então isso é a letra D. E vai ser o ponto, né? O ponto
Nesse caso aqui o ponto 5, né? O ponto 5. Esse vai ser o ponto 5. Bom, na sexta ele diz assim, a figura representa o diagrama de fase de uma substância pura, que é essa substância aqui. Então eu tenho o ponto A, que é sólido, B, líquido, eu tenho o ponto C, que é vapor, né? Aqui eu tenho o ponto D, que está bem na curva, né, de temperatura, né, que vai estar no ponto de sólido e vapor, né? E aqui eu tenho o ponto triplo, crítico, né? E aqui o ponto triplo. Bom, então ele diz o seguinte, na fase B a substância se mostra como, nesse caso, aqui eu tenho líquido, né? Então, na fase B ela está no estado líquido, que vai ser a letra C, né? Na fase B encontra-se no estado líquido. Então, como líquido. Na sétima questão, ele diz assim, considere o diagrama abaixo de uma substância representado na figura. Então, eu tenho a figura aí, na letra A, ele pergunta qual a mudança de fase de uma substância simples que está na transição do estado A, né, para o estado B, né? Nesse caso aqui de A para B, eu tenho no que a gente chama de fusão, né? Então, na letra A, né, de A para B, eu tenho a fusão. Na letra B, ele diz assim, sabendo-se que uma substância simples está ocorrendo a expansão exotérmica, quando é que eu tenho a expansão exotérmica? Quando a substância ela perde calor, né? Então, perda de calor. Então, a partir ocorrendo uma expansão exotérmica a partir do estado B. O que ocorrerá com essa sequência? Então, se ela perde calor, automaticamente ela está esfriando, né? Então, ela vai estar para o estado sólido na realidade. A partir de B, né? A partir de B, que vai ser líquido, né? Líquido. A substância simples em expansão exotérmica, em expansão, nesse caso aqui, expansão exotérmica, em expansão exotérmica poderá sofrer uma solidificação, né? Como ela está perdendo calor, então ela vai se solidificar. Bom, por hoje é só, até a próxima aula.